Intestino preso na menopausa. Você tem percebido o seu intestino não funcionar todos os dias? Ou quando você vai no banheiro as fezes são muito ressecadas, parece aqueles bolinhas de cabrito que a gente fala, né? Síbalos. Ou você tem dor para evacuar porque realmente está com dificuldade, né, de evacuar no banheiro? Saiba que todos esses sintomas não são normais, são indícios realmente de que nosso intestino não está funcionando. E se você, mulher, está atravessando o climatério e a menopausa, eu vou explicar nesse vídeo quais são os impactos dessa diminuição da produção dos hormônios justamente na sua saúde intestinal. Se você tem interesse nesse assunto, dê o seu like no vídeo e fique até o final que eu vou dar algumas dicas preciosas para que você possa superar a questão da constipação. Infelizmente, a constipação ou o intestino preso é mais comum do que a gente imagina. E é um sintoma que muitas vezes a gente vai se adaptando, vai se acostumando com ele e vai tocando a vida. Porém, o que a ciência tem descoberto nos últimos 20, 30 anos é de que esse padrão do intestino muito preso afeta enormemente a nossa saúde. É fundamental que a gente mantenha um ritmo circadiano de evacuação. Qual seria esse ritmo circadiano saudável? Nós irmos todos os dias evacuar e essas fezes elas têm que ser bem formadas, né? Então elas não podem ser muito moles, porque aí também dá indício de que a gente não está absorvendo vários nutrientes, e também não podem ser muito ressecadas, mostrando que de alguma forma não está tendo um processo de digestão saudável, né? Então tudo isso é importante porque o nosso intestino regula todo o nosso metabolismo. Existe uma influência do intestino no nosso cérebro, no nosso fígado, na nossa saúde cardiovascular, na saúde dos ossos, e tudo isso é de fundamental importância naquela mulher que está atravessando a menopausa, o climatério e menopausa. E qual seria exatamente o impacto do climatério e da menopausa nesses sintomas, né? De ficar com a barriga inchada, ficar com dor, ficar realmente dias às vezes sem evacuar. A gente sabe, pessoal, que a ação dos hormônios estradiol, estriol, progesterona e testosterona, ela é global no organismo. Ela não age apenas na parte sexual, como muitas vezes as pessoas ainda acreditam. O estradiol tem ação no osso, tem ação na parte cardiovascular, tem ação no cérebro, o estradiol tem ação no fígado, tem ação também no intestino. Ou seja, na medida em que essa mulher, no climatério, a partir dos seus 35, 40 anos, começa a ter uma diminuição da produção hormonal do seu corpo, o seu intestino pode ser um órgão que vai ser afetado por essa diminuição desses hormônios. E nós sabemos que o estradiol, principalmente os estrogênios, eles têm um papel fundamental na questão da peristalse. O que é a peristalse? São os movimentos involuntários do nosso sistema nervoso parasimpático, simpático e parasimpático que fazem com que o bolo fecal siga à frente, para que possa acontecer a evacuação. A mulher que tem uma deficiência hormonal, ela passa a perder essa capacidade de peristalse e, portanto, ela é muito mais suscetível à constipação. Na medida em que a constipação ela vai ficando, né? A mulher vai ficando com constipação mais tempo, as fezes já não saem da forma mais saudável, ela passa a não ter um processo digestivo pleno, várias consequências vão ser trazidas para a saúde dessa mulher. Então, qual que é a consequência que está intrincada com a constipação? A falta dos hormônios não afeta apenas a peristalse, mas afeta também o microbioma intestinal. A gente fala muito aqui no canal sobre a importância da saúde do intestino, das alterações do microbioma, da questão da população bacteriana que habita o intestino dessa mulher, como isso é importante para que a pessoa tenha saúde global. E o fato é que na diminuição dos hormônios que a gente citou, naturalmente há uma mudança geral no microbioma, nas populações de bactérias, de fungos, de vírus, né? Vários
arqueias, né, que são vários micro-organismos que moram no nosso intestino. Então a gente precisa olhar para isso porque na medida em que acontece essa disbiose, então anota isso aí. Disbiose é uma alteração do microbioma intestinal, indo de um microbioma saudável para um microbioma que é muito mais patogênico, ou seja, bactérias que estavam em pequena população começam a se multiplicar e ficar mais presentes nesse microbioma, causando mais inflamação. Então nós temos disbiose, alteração do microbioma, disbiose, e depois nós temos a consequência disso, que é o aumento dos níveis de marcadores inflamatórios produzidos em nível intestinal. E esses marcadores inflamatórios viajam pelo nosso corpo, pela corrente sanguínea, pelos vasos linfáticos e passam a gerar processos de inflamação, de estresse oxidativo em várias partes do corpo. Olha a importância do intestino, principalmente na mulher, né, atravessando esse período. Então, existe essa disbiose, existe essa inflamação e existe o risco de uma evolução desse processo, né, que aí entra o leaky gut, que é o intestino hiperpermeável, o intestino perfurado, em que teu sistema imunológico pode ser muito mais ativado, aumentando o risco de câncer, aumentando o risco de doenças autoimunes, aumentando o risco de cardiopatias, aterosclerose e por aí vai, osteoporose, tá? Então olha a importância da mulher nesse período, da gente ter um olhar especial sobre ela, né? Então, para a gente entender também o que pode levar não apenas a parte hormonal, mas que outros fatores, Luiz, podem levar ao intestino preso. A gente tem que citar esses fatores porque talvez isso esteja acontecendo na sua vida. Então a gente tem a falta de fibras na dieta, é muito comum mulheres desenvolverem sensibilidades alimentares que não tinham anteriormente, nesse período da vida, e isso precisa ser pesquisado. Lá na clínica a gente faz a pesquisa de todas as sensibilidades alimentares que porventura possam estar acontecendo. Se a mulher está comendo um alimento que antes se dava bem, mas agora não, pode gerar constipação. Mas a carência de fibras das verduras, das frutas, dos legumes, das leguminosas, dos grãos, faz muita diferença. Então a gente precisa aumentar o aporte de fibras na dieta. Isso vai ajudar no bolo fecal. E evitar também aqueles alimentos que são pobres em fibras, carboidratos simples, massas, doces, né? Isso tudo ajuda a prender mais o intestino. Segundo aspecto que tem a ver com a constipação é a desidratação. As pessoas esperam ter sede para tomar água. É um erro. A gente precisa tomar água continuamente ao longo do dia. Final do dia diminui para não fazer o xixi à noite na cama, né? Tem que levantar, cortar o sono não é legal. Mas ao longo do dia, muita água e uma boa água de qualidade. Então isso faz muita diferença para evitar a constipação. Terceiro aspecto é o sedentarismo. Você, mulher que está atravessando o climatério e menopausa, você precisa realmente fazer um compromisso contigo de você se tornar uma pessoa muito mais ativa do que você é. Aumentar o nível de atividade física, fazer aeróbico, fazer exercícios de resistência. Isso tem múltiplos benefícios, não só no intestino, mas é importante para o intestino funcionar. Então vale a pena criar uma rotina de atividade física constante, tá? Quarto aspecto que eu coloquei é você ter a vontade de ir no banheiro e ignorar. Geralmente as pessoas estão tão agitadas pela manhã, o horário do intestino grosso, pela cronobiologia chinesa, pela medicina tradicional chinesa, é das 5 da manhã às 7 da manhã. E as pessoas às vezes acordam tarde, já estão atrasadas para o seu trabalho, nem olham, já joga água na cara, come e sai para a rua. Isso tudo impede que teu sistema nervoso consiga dar um sinal, que você perceba que está na hora de evacuar. Portanto, essa rotina da manhã é muito importante você acordar com calma, você tomar um copo de água, é muito importante para a constipação, um copão de água, se quiser botar umas gotinhas de limão, e pode também deixar a água bem morninha, porque vai ajudar, né? Vai absorver muito mais no intestino essa água muito rapidamente. Então, isso tudo é importante para você sentir que está na hora de ir no banheiro. Se você ficar muito agitada, muito assim ansiosa pela manhã, você não vai perceber. E aí, isso pode piorar a constipação. Um outro aspecto que eu coloquei aqui são as oscilações hormonais, que a gente já conversou. Um outro aspecto são o uso de medicamentos, esse é muito importante. Tem 3 categorias de medicamentos que afetam bastante, outros também, mas uso de opioides, remédios para dor, remédios que têm codeína,
que têm derivados da morfina, realmente fazem o intestino ficar muito mais parado. Tem que cuidar quem usa esse tipo de medicamento. Antidepressivos, como os inibidores de recaptação de serotonina, podem a longo prazo afetar, mas o principal são algumas classes de medicamentos de antidepressivos, como a amitriptilina, por exemplo, né? Nortriptilina, que eles trancam muito mais o intestino, os tricíclicos. Os antidepressivos tricíclicos, esses têm um papel maior, mas outros antidepressivos também podem afetar o trânsito intestinal, então tem que cuidar quem utiliza esse tipo de medicamento. Antiácidos, a pessoa tem azia, já tem um problema na digestão, aí usa antiácido, usa omeprazol, usa pantoprazol, usa ranitidina, esses medicamentos que afetam a acidez do estômago. Afetando a acidez do estômago, você vai ter uma consequência para toda a digestão. Então você não vai ter ácido suficiente, você vai ter proteínas mal digeridas, aí essas proteínas vão para o intestino, aí as bactérias patogênicas se multiplicam, aí você faz mais inflamação, faz mais disbiose, toda aquela cascata. Portanto, omeprazol, pantoprazol, ranitidina são medicamentos que não devem ser utilizados de uso contínuo. Existem outras alternativas dentro dos tratamentos funcionais para que a gente devolva a funcionalidade para o estômago. Um outro aspecto muito importante de ser citado são doenças. Se a mulher tem hipotireoidismo, deficiência de T3, o intestino vai ficar lento. Um dos principais hormônios que garante a peristalse, além dos estrogênios, são os hormônios da tireoide, T3 e T4, mas o T3 é o biologicamente ativo. Portanto, se essa mulher tem uma deficiência da produção de T3, ela vai afetar grandemente a peristalse, a velocidade de digestão, tá? Diabetes é uma outra doença que vai destruindo a parte neurológica e, portanto, se eu não tenho comando neurológico, eu não tenho uma boa peristalse, pode afetar e fazer constipação. Doença de Parkinson, pela questão neurológica também. A diverticulose, que são aquelas bolsinhas que vão se criando ao longo do tempo, pelo envelhecimento do colágeno, pela fraqueza do intestino em geral, elas também tendem a fazer o trânsito intestinal ficar lento. E isso vai afetar, gerando mais constipação, ou seja, precisa olhar também para esse contexto que a mulher está vivenciando, de doenças. E também outra coisa que eu coloquei aqui, que é muito, muito importante, que é o quê? É a questão do estresse, da ansiedade. Quando você está agitada, quando você está muito correria, muita pressa, quando você está só tomada por um processo psíquico que consome toda a tua energia, isso vai fazer teu sistema nervoso simpático ficar completamente dominante e o parasimpático, que é o que comanda toda a parte digestiva, vai ficar inibido. E isso vai ter a consequência da constipação, tudo fica parado, as coisas não funcionam muito bem na parte intestinal. Portanto, manejar melhor esse teu estresse, né? Realmente fazer práticas de mindfulness, de yoga, de respiração, ter uma vida mais encadeada, mais tranquila, sem tanta pressa. Tudo isso pode ajudar você a atravessar o período do climatério e menopausa sem tanto sintoma de constipação. Ter uma boa alimentação, uma boa orientação nutricional, fazer atividade física, beber bastante água, uma água alcalina, antioxidante, com hidrogênio molecular, eu sempre comento aqui no canal. Tudo isso são coisas que você pode ir organizando para que você possa superar. Mas acima de tudo, mulher, você que está aqui me assistindo até agora, se você tem o declínio hormonal, o que precisa ser feito? Reposição hormonal. A reposição hormonal devolve funcionalidades imensas para o corpo da mulher. E, portanto, uma vida com reposição hormonal é muito mais fácil, é muito mais performática, é muito mais energética, é muito mais preventiva de uma série de doenças. Então, se você ainda não começou o seu acompanhamento aí no climatério, você que tem 35, 40 anos, você deveria já começar um tratamento preventivo para você atravessar esse período sem dificuldades, para que você realmente não envelheça de forma acelerada e você possa ter mais qualidade de vida, bem-estar o mais tempo possível. É isso que a gente tenta fazer dentro da longevidade saudável, dentro da medicina funcional, tá certo? Então a minha dica é: procure um médico que entenda de reposição hormonal bioidêntica ou isomolecular. São os hormônios que o seu corpo fabrica, exatamente a mesma estrutura molecular. Então essa reposição hormonal pode sim devolver muita qualidade de vida, inclusive para seu intestino. Gostou do vídeo? Espero que tenha sido útil, espero que tenha sido realmente elucidativo e você pode compartilhar isso com uma amiga
que eu agradeço bastante, que assim nós podemos crescer aqui no canal e poder trazer cada vez mais conteúdos importantes para a sua saúde. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.